Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Bom dia, telespectador do Opção para a Vida. Que bom estarmos juntos nesta belíssima manhã de sexta-feira, hoje 26 de outubro. Estamos exatamente à antevéspera das eleições que foram transferidas para o segundo turno, neste próximo domingo. Quero antes lembrar que hoje, dia 26, sexta-feira, comemora-se o Dia do Trabalhador da Construção Civil. E nós queremos parabenizar a todos os profissionais que trabalham para o crescimento, para o progresso de nossa cidade, de nossa região e de nosso país. Estamos, portanto, num momento muitíssimo importante em que nós, brasileiros, iremos dar o aval para o futuro, para o destino desta nação, através do voto. O futuro desta nação está nas minhas e nas suas mãos. Somos nós que vamos decidir o que é melhor para esta nação, o que há de melhor para este nosso país, para que a nossa democracia continue realizando o sonho de muitos brasileiros, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, das pessoas da melhor ou da terceira idade e, enfim, da família brasileira. Nós somos um povo, nós somos uma nação, nós somos uma força. O poder emana do povo, não é de grupos, não é de homem, não é de alguém que esteja realmente pleiteando, está no poder, mas o poder emana do povo. Somos nós que vamos decidir o destino desta nação. E é por isso que nesta manhã, neste programa antevéspera das eleições que serão realizadas neste domingo, eu conclamo a comunidade evangélica, o povo de Deus, nesta hora, estarmos unidos e levantemos a bandeira cristã, a bandeira do Evangelho, como nosso maior, eu diria, trunfo em defesa da família, em defesa do progresso desta nação brasileira. Inclusive, quero convidar aquelas pessoas que quiserem estar conosco. Nós vamos estar orando, estamos orando, nós realizamos 2 vigílias. No dia 6 para o dia 7 de setembro, realizamos uma meia vigília, orando em nosso templo, Igreja do Calvário. E também realizamos uma segunda vigília pela ocasião do primeiro turno. Nós tivemos orando meia vigília porque a gente começa às 20 horas e terminamos a 1 hora da manhã. Então nós vamos também fazer agora, nesse segundo turno, um momento de oração, joelho no chão, em jejum e oração, orando pelo nosso país. Este é o apelo que nós fazemos a todos os nossos irmãos cristãos evangélicos. As lideranças de todo o Brasil, estamos orando, pedindo que Deus faça o melhor para esta nação. Eu queria nesse instante fazer uma oração e em seguida nós estaremos ouvindo a primeira parte de uma mensagem que nós transmitimos em nosso templo, que tivemos como tema os efeitos, o fruto da fé que deve estar no coração de todo aquele que confessa o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos, portanto. Pai, nós te bendizemos e te rendemos graças nesta manhã, porque tu tens nos dado o privilégio e a oportunidade e a liberdade neste país de podermos ainda proclamar a mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação. Estamos no ar há 27 anos proclamando esta mensagem, levando as boas novas de salvação a milhares de telespectadores e também de muitos internautas que estão conosco todos os dias. Fala ao nosso coração nesta manhã através desta palavra que tu nos deste. Rogamos-te também uma bênção extensiva para toda a nação brasileira, para este país tão rico, tão vasto, tão imenso,
tão necessitado, tão carente da tua bênção sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias, sobre a tua igreja. E eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, que a resposta, o resultado, a solução que nós temos em nossas mãos venha trazer e promover a ordem e o progresso nacional. É o que eu te oro e já te peço agradecido, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquemos com esta primeira parte desta mensagem que nós transmitimos, os efeitos da fé. Que nesta noite o Espírito Santo de Deus possa realmente falar ao nosso coração de acordo com as nossas necessidades. Todos nós que subimos à casa do Senhor nesta noite, sentimos o quanto é importante estarmos aqui. Até porque Jesus disse, onde houver 2 pessoas, 3 ou mais, reunidas em meu nome, aí eu estou presente no meio deles. Quem crê nisso, diga amém. Então nós cremos que o Senhor está presente, por isso nós subimos à casa do Senhor nesta noite, para juntos prestarmos culto e adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Nós vamos ler a palavra de Deus, onde basearemos a mensagem desta noite, na carta do escritor sagrado aos Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler todo o capítulo. É um capítulo um pouco longo, mas vale a pena a gente ler. Capítulo 11, aonde lemos: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas, agora, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso,
Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tratando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeado por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho, por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Quem pode dizer amém? Irmãos, eu acredito que nesta noite, o tema desta mensagem, os efeitos da fé. Digam comigo, os efeitos da fé. Outra vez, os efeitos da fé. E eu queria chamar a atenção dos irmãos para um fato inusitado nesse capítulo, que para mim, ele é o verdadeiro, a referência, o verdadeiro, a definição do que realmente a fé representa para aqueles que creem na palavra de Deus e em Deus. Não estou dizendo que há outras passagens na Bíblia, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse tema, os efeitos da fé, baseado nesse capítulo,
porque esse capítulo 11 da carta aos Hebreus, ele traduz tudo que nós precisávamos de ouvir, tudo, a respeito de homens e mulheres, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, que exerceram fé, não obstante as circunstâncias, não obstante as situações em que eles se encontravam, não obstante as desvantagens, os desafios, as ameaças, os obstáculos, os abismos em que eles se deparavam, mas eles tinham uma arma muito poderosa, maior do que os problemas, maior do que as crises, maior do que os conflitos, maior do que as situações, maior do que as diversidades. E esta arma, composta de uma sílaba, constituída de uma consoante e de uma vogal, chamada fé, é tão forte, tão poderosa, que a Bíblia destaca como sendo um instrumento pequenininho. E eu estou trazendo hoje à noite aqui para vocês, e eu vou pedir ao diácono Sidney que ele passe aí para todos vocês verem. Eu tenho 3 amostras de um grãozinho que Jesus deixou como ilustração do tamanho da fé que nós devemos ter. Pode passar aí, são 3 vidrinhos, pode passar. Vocês podem verificar, um após o outro, o quanto esses grãozinhos são minúsculos. E foi exatamente essa sementezinha chamada grão de mostarda que Jesus ilustrou como sendo a maior arma, o maior instrumento que o cristão tem em suas mãos, em sua mente, em seu coração, para enfrentar todos os obstáculos, todas as dificuldades que vocês possam imaginar, em quaisquer áreas da nossa vida. E aí eu quero aproveitar, na introdução deste sermão, chamar a atenção de vocês para o seguinte. Queria que vocês pensassem nesse tema. Por que eu coloquei esse tema, os efeitos da fé? Eu devo explicar por que isso me veio à mente, antes de nós discorrermos a mensagem. Preste atenção, por favor, você que está em casa nos assistindo agora, no YouTube, na TV Master, TV a cabo, na TV maior, preste atenção no que eu vou dizer agora. Nós não podemos desperdiçar tempo falando sobre fé, explorando as pessoas para extorquir apenas por interesse de ganhar dinheiro, ou mudarem do lado de religião e julgarem que a fé é relativa. Eu não estou aqui para falar sobre os efeitos da fé, tentando explorar na mente e no coração de alguns dos nossos amigos que estão conosco aqui agora à noite e em casa, que a fé é um dos instrumentos em que muitos hoje estão faturando fortunas, ganhando muito dinheiro, explorando a fé dos incautos. Isso é público e notório. Infelizmente, descobriram que essa arma é tão poderosa, irmãos, que estão explorando o povo para ganhar dinheiro. Mas não é esse o nosso propósito de falar sobre os efeitos da fé. Eu queria que vocês pensassem nessa passagem que nós lemos, um pouco longa, e eu vou me deter apenas no versículo que eu gostaria de chamar a sua atenção, quando o escritor sagrado nos diz, no versículo 32, ele diz assim: e que mais direi sobre fé? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito, e ele cita ainda outros nomes de outros personagens, tanto do Antigo Testamento como também do Novo Testamento. Mas eu queria, antes de falar sobre essa arma tão poderosa e os efeitos da fé, de dizer para vocês que para alguns a fé
é relativa. Para alguns a fé é relativa. E eu lembro bem, numa das nossas excursões à Terra Santa, nós nos deparamos com um guia turístico chamado Udi Eilat. Quem me acompanhou deve estar lembrado desse cidadão. E aí, numa certa ocasião, nós estávamos lá no lugar onde Jesus foi sepultado. Dizem que Jesus foi sepultado naquele túmulo do Jardim da Tumba. E ele falou com tanta segurança, com tanta convicção daquilo que estava expondo para a gente, que quando terminou, eu disse: Udi Eilat, eu queria que você, que falou com tanta segurança, que transmitiu tanta certeza de que foi aqui onde Jesus foi sepultado, que foi aqui de onde ele ressuscitou, você crê que Jesus ressuscitou? Você crê no Jesus que você acabou de falar sobre ele, acerca dele? Ele disse: para mim, Jesus foi um simples profeta. Ele é judeu e eles não creem que Jesus é o Messias. Eu disse: mas como que você falou com tanta convicção para mim? Você passou tanta segurança e você chega para mim e diz que Jesus não passou de um simples profeta? Ele simplesmente disse: é que, pastor, o que Buda é para o budismo, o que Maomé é para o Islã, o que Jesus é para vocês cristãos, não é para mim. Então eu tenho que falar a linguagem de vocês. Por isso que eu falei tudo isso. Eu não acredito. Vocês estão vendo que a pessoa pode fazer uma boa interpretação, pode ser um bom e um excelente intérprete até sobre a fé, sem crer naquilo que está passando? É como um ator de novela. Ele pode fazer um belíssimo papel, um bom trabalho como ator, como atriz, mas na realidade ele não é aquilo que ele está tentando passar. Então não nos enganemos, que até mesmo aqueles que procuram transmitir fé sejam ateus, tão materialistas que não acreditam nada daquilo que estejam falando. E eu quero contar ainda outra ilustração. Dizem que chegou um circo numa cidade, um circo famosíssimo, tinha um trapezista que ele fazia coisas assim inimagináveis. Então, para atrair toda a população para ir assistir a abertura daquele espetáculo, aquele trapezista, ele colocou um cabo de aço de uma extremidade à outra, aonde tinha um grande abismo. E aí ele convidou toda a cidade para ver a travessia. Embaixo tinha um abismo profundo, e quem caísse ali não escapava. Então aquele trapezista, para atrair toda a população da cidade, foi fazer uma exibição. E ele passou a travessia, fez a travessia com um mastro na mão, se equilibrando até chegar a outra margem. Todo mundo aplaudiu, todo mundo deu vivas e urras, né? Depois ele disse: vocês acreditam que eu sou capaz de fazer essa travessia com uma carroça dessas de construção? Todo mundo disse: acreditamos. Você é capaz de fazer isso. E ele atravessou com a carrocinha até outra extremidade. Depois ele disse: vocês acreditam que eu sou capaz de fazer essa travessia com alguém sentado aqui dentro dessa carroça? Todo mundo disse: nós acreditamos, sim. Você é capaz de fazer isso. Então quem é o voluntário? Ninguém. Está vendo como é que a fé funciona? Na cabeça de muita gente serve para apenas para os outros. Na hora de você pôr em prática: não, eu não acredito, isso não é possível. No texto que nós lemos, a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus deve ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz, portanto, que se você que está me ouvindo agora, me assistindo em casa, você que está aqui agora nesta hora, não tiver fé, jamais você vai ver efeitos. Não vai haver, não pode, jamais haverá efeito algum, porque a fé exige um feedback, a fé exige uma resposta, tem que ter um retorno. Não é somente de um lado, tem que haver a resposta de lá para cá.
Por isso, nesse sermão, a nossa pretensão, nossa proposta é conduzir aqueles que nos ouvem, nos assistem, a experimentar os efeitos da fé. Isso é como um medicamento, você tem que ingerir. Se você está doente, seja qual for o sintoma, você vai ao médico, ele prescreve lá uma receita, toma esse comprimido de tantas e tantas horas, vai ter efeitos colaterais, você vai ter tontura, vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai ficar meio sonolento, não dirija, você precisa estar em repouso, você vai ter cólicas, uma série de efeitos colaterais. Você tem que ingerir o remédio, mesmo sabendo que vai ter aqueles efeitos colaterais, mas que você vai ficar bom. O remédio, ele é sanativo, ele vai trazer cura, ele vai eliminar os sintomas da doença, não é assim? Você tem que tomar, você tem que ingerir, você tem que degustar. É amargo, talvez é algo vai causar efeitos colaterais, mas vai ser para o seu próprio bem, você vai ficar bom, vai ficar curado. É isso aí, telespectador. Vamos ficar devendo a segunda parte desta mensagem para a próxima segunda-feira. Nós só temos programas exibidos até às sextas-feiras. Mas eu quero lembrar a todos, neste domingo é dia de eleição. Naturalmente, todos nós brasileiros vamos estar indo às urnas, depositar nas urnas o nosso aval, nosso voto de confiança naquele que poderá ser eleito e promover aquilo que há de melhor para esta nação. Portanto, quero também lembrar que neste sábado, às 20 horas, a gente vai ter um momento de oração até 1h da manhã. Depois a gente vai para casa, dormimos o resto da madrugada. No domingo é dia de eleição. Em nosso templo a gente vai ter um momentozinho de oração de 9 até 11 horas. Quem quiser estar orando conosco, esteja ali na Igreja do Calvário, situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. Então você está cordialmente convidado. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e que Deus abençoe a todos. E até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.